chamo Rosa Maria Araújo, eu sou historiadora, tenho mestrado e doutorado e comecei a minha carreira de pesquisadora aqui no CPDOC em 1974. Eu sou pioneira do CPDOC, eu vim com mestrado de Paris aos 27 anos e fui convidada para ser coordenadora de pesquisa do primeiro projeto de pesquisa do CPDOC sobre a Revolução de 30. Aqui trabalhei 3 anos, aprendi muito sobre documentação, sobre o arquivo. Era separada a documentação, onde ficavam os arquivos do Vargas, que tinha 50 mil documentos, do Oswaldo Aranha, que era o maior, que tinha 90 mil documentos, e a gente ia tendo toda a metodologia de organização. Isso era pioneiro no Brasil, né? Vocês imaginam nos anos 70. E havia o setor de pesquisa, onde a gente ia pesquisar em cima desses documentos, e na bibliografia, nos jornais de época, nos dividíamos por estado. Tinha o Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro e, em 75, foi criado o Programa de História Oral, que é o assunto de hoje no Café com Arquivo. E da minha pesquisa aqui no CPDOC, eu publiquei o meu primeiro livro, que se chama O Batismo do Trabalho, sobre a criação do Ministério do Trabalho no Brasil, que foi com a Revolução de 30. E acompanhei toda a trajetória, quando o CPDOC fez 20 anos, 30 anos, eu sempre aqui, tenho muitos colegas do CPDOC, amigos do CPDOC, e a mesma coisa com o Arquivo Nacional, onde eu nunca trabalhei. Trabalhei como pesquisadora, não como profissional. A minha tese de doutorado, uma parte dos documentos foram feitos no Arquivo Nacional. Eu analisei os processos de divórcio no primeiro ano da República, em 1890, para minha tese, que era sobre o Rio de Janeiro, história urbana do Rio, como a cidade interagia com a família, a cidade e a família no Rio republicano, o papel da mulher, do homem, da criança, sociologia da cidade. E aí eu trabalhei durante uns 4 meses no Arquivo Nacional. Então isso tudo me faz vir com mais alegria ainda conversar com vocês. Eu imagino que eu fui convidada para conversar com vocês aqui no café, e nós vamos ter uma conversa informal, porque eu sou presidente do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, do MIS, há quase 9 anos. O MIS vai se transferir para Copacabana, ano que vem, para uma nova sede de 10 mil metros quadrados. E o MIS acabou de fazer 50 anos no dia 3 de setembro. E nesses 50 anos, ele desenvolveu um projeto de história oral. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o MIS, mostrando para vocês o que é o Museu da Imagem e do Som, como foi sua história, e depois falando do projeto de história oral, do programa de história oral do MIS, e aí nós vamos bater papo sobre história oral com meus exemplos do MIS. Bom, o MIS tem 50 anos e ele começou na Praça 15, num prédio histórico, e lá ele está até agora, na Praça 15 e na Lapa. Ele tem 2 sedes, porque teve um incêndio nos anos 80, então para poder reconstruir a Praça 15, o acervo foi para Niterói, ficou fechado, se conseguiu um prédio na Lapa, se fez uma reforma e o acervo está dividido entre a Praça 15 e a Lapa. Nós temos 30 coleções que nós vamos mostrar para vocês como vocês vão ter uma ideia do que é o MIS. O que é esse Museu da Imagem do Som? A ideia foi lançar no ano do 4º centenário do Rio de Janeiro, portanto, em 1965, por isso ele fez 50 anos, teve todo um programa de comemoração da cidade, como está tendo um programa agora nos 450 anos, de se criar um museu, uma instituição que pudesse guardar a memória da cidade do Rio de Janeiro na cultura, porque o Rio foi capital por mais de 200 anos, né? Foi capital no Império, foi capital na República, e com isso, com a sua função de capital, ele conseguiu concentrar uma série muito importante de registros da cultura. Ele é um produtor de cultura,
E na área da música, então, foi no Rio que se criou o samba, a bossa nova, o machixe, a marchinha de carnaval, o samba de carnaval, o funk, o passinho carioca. Na literatura, o Rio sempre teve grandes escritores morando e produzindo no Rio, e a grande parte das editoras de literatura no Rio. No cinema, o Rio produziu os primeiros filmes nacionais importantes, junto com São Paulo, mas mais ainda o Rio. Como capital, ele concentrava as delegações estrangeiras, as embaixadas, os estrangeiros, um número muito maior de advogados, porque era capital, o Congresso Nacional, os políticos, uma urbanidade, um cosmopolitismo. Isso tudo fez a cidade ter o que a gente hoje chama de uma indústria criativa muito importante, muito potente, né? E isso ia se perdendo, porque se fala que o Brasil não tem memória, ou que o Brasil não tinha memória, que o Rio não guardava o que ele tinha feito de importante. Um jornalista italiano, que se chamava Maurício Quadrio, escreveu um artigo no jornal dizendo que, exatamente isso, que o Rio não guardava memória, que tinha criado muita coisa. Ele era um colecionador de música, de registros sonoros, mas principalmente de vozes. Era um pouco maluco desses colecionadores, tem um hobby. Então ele tinha, que está no MIS, a coleção de vozes de alguns brasileiros, e é assim, a voz da Sarah Bernard, a voz do Churchill, a voz do Hitler, a voz do Chaplin, a voz dos presidentes americanos, mais a voz do Getúlio Vargas, do Aranha. E além disso, ele gostava de música clássica, então ele colecionava registros de concertos que ele ouvia no rádio ou de concertos que ele ia, e dizia que o Rio não guardava sua memória. O governador da época, que estava comemorando o quarto, que ia comemorar o quarto centenário, viu aquilo, chamou ele para conversar e resolveram então criar um museu que guardasse os registros da memória cultural do Rio e do Brasil registrados em som e em imagem. Comprou-se o arquivo do fotógrafo Augusto Malta, que tinha sido fotógrafo oficial da cidade durante 20 anos, retratou muita evolução urbana, e comprou o arquivo do Almirante, que era um radialista, compositor, cantor, e o Banco do Estado da Guanabara, o antigo BEG, comprou essas duas coleções, levou para o MIS, primeiro fizeram uma obra na Praça 15 durante 2 anos e se inaugurou com banda de música, os compositores foram, o Braguinha, o Povo, fizeram uma exposição sobre carnaval, 6 meses depois sobre Carmen Miranda, e 1 ano depois se criou o projeto de História Oral. Por isso é que eu estou aqui. Eu vou mostrar a vocês primeiro o que vai ser o novo MIS. O velho MIS, que funciona nas 2 sedes, Lapa e Praça 15, ele tem 30 coleções, que vocês vão saber e vão conhecer. 2 salas de pesquisa, de consulta, uma na Praça 15 e outra na Lapa. O acervo iconográfico, visual e audiovisual fica na Praça 15. O acervo textual, as partituras, porque o MIS tem 80 mil partituras, 60 mil discos de áudio ficam na Lapa. E além disso, são 50 funcionários, documentalistas, museólogos, historiadores, técnicos em cultura, que conservam, catalogam, digitalizam e atendem os pesquisadores que vêm. Quando nós chegamos há 9 anos atrás, o MIS estava meio parado há quase 20 anos. Ele não tinha espaço para receber novas coleções. Aí todo mundo dizia assim, não, vocês têm que fazer um anexo para receber coleções, para fazer exposições. Mas aí o governador, na época, teve ideia de... Aí começamos a procurar espaço, pensamos na estação da Leopoldina, quando o governador, na época, teve ideia de irmos para Copacabana. Sabe por quê? Tinha lá uma discoteca chamada Help, que era muito de turismo sexual. Quer dizer, ela começou como uma discoteca para jovens, para os turistas, mas ela acabou sendo um ponto de venda de drogas
na Zona Sul, muito importante. Em vez de subir os morros, você podia comprar droga ali, além do turismo sexual. Mas era uma casa em Copacabana. E uma casa, uma das últimas casas da Avenida Atlântica. E essa casa era de uma velhinha alemã que já tinha morrido, uma velhinha brasileira que tinha morrido e tinha uma enfermeira alemã. Ela não tinha herdeiros. Então, ela deixou a casa para a enfermeira alemã, que voltou para a Alemanha. Mas os sobrinhos entraram para contestar. Em resumo, havia uma questão judicial embargada há 40 anos, 30 anos, só se o governo desapropriasse. O governo só pode desapropriar um terreno por utilidade pública. Em geral é para fazer túnel, para fazer metrô e tal. Mas o governador, ali não dava para fazer túnel na Avenida Atlântica, nem metrô, porque a gente já tem. E aí ele pensou, nos consultou, e a Secretaria de Cultura, a mim, e falou assim: o que vocês acham da gente fazer o novo prédio do MIS em Copacabana? Nós achamos maravilhoso. Quer dizer, um bairro que é um dos bairros símbolos do Rio de Janeiro, muito populoso, que tem todos os meios de transporte, menos trem, e que junto com Madureira, quer dizer, Madureira e Copacabana, são os dois bairros sínteses do Rio de Janeiro. E ali você tem, e que não tem quase mais equipamento cultural, que perdeu cinemas, que os cinemas vão para os shoppings, que perdeu teatro, você tem ali um museu. Então, nós estamos construindo o MIS. Ele vai ser inaugurado entre julho e outubro do ano que vem, um prédio que vocês vão ver agora num passeio virtual como é que ele vai ser. Agora talvez eu precise da sua ajuda, assim, para essas coisas de aumentar a tela, sabe? Eu sou ruim. Aqui eu aumento a tela, né? Não. Aqui eu aumento a tela. Mas eu quero a tela pegando tudo. E aí vocês veem se o volume tá bom. E eu tô atrapalhando a visão ou tá acima de mim? Tá acima da minha cabeça? O Museu da Imagem e do Som encontra sua praia no momento em que o Rio renasce em possibilidades. A nova sede do MIS é a alma encantadora das ruas do Rio, transformada em museu à beira-mar. Fundado em 1965, o MIS se reinventa. As ondas da calçada de Burle Marx servem de inspiração para o traçado arquitetônico do museu. O edifício é a extensão do bulevar que cresce verticalmente. Ao todo serão 8 pavimentos que irão abrigar exposições temporárias e de longa duração, um café e espaços temáticos, onde poderemos experimentar aspectos emblemáticos da nossa cultura. Espaços de convivência, salas para exibição de espetáculos e filmes e ainda um terraço com gramado verde e cinema a céu aberto, que quebra a vista da praia de Copacabana. Um bom lugar para se ficar, Copacabana. Agora vamos viajar e conhecer com mais detalhes o novo Museu da Imagem e do Som. O MIS será um museu diferente, informal, vai receber de braços abertos a irreverência do carioca. E já começa com a criação de um novo ponto de encontro para a cidade, o Baixo Atlântica, um espaço sob medida para uma boa conversa. Mas que cidade é essa? Que gente é essa que vive por aqui? Vamos ao patamar que mostra alguns aspectos marcantes do perfil do povo do Rio de Janeiro. O espírito carioca. O carioca é um povo humorado, bem ou mal, mas sempre humorado. Tudo isso no salão do humor carioca. O carioca é rebelde,
Revoluciona o tempo todo a arte e a vida. Rompe com o estabelecido e gera tendências para o resto do país. Mas como ninguém é de ferro, no carnaval a gente mostra nossa vocação para a festa. Um show de experiências estéticas e comportamentais. Subindo mais um pouco, nós vamos para o andar da música. A vida precisa de música. E cá para nós, não há cidade como o Rio quando o assunto é música. O maior legado da nossa cultura para o país e o mundo. Criou o choro e a bossa nova. Berço do samba e de lindas canções que vivem na alma da gente. O Rio criou o samba, criou o choro e com suas vozes e melodias uniu o Brasil através das ondas da Rádio Nacional. No Rio, os instrumentos musicais do mundo inteiro se tornam brasileiríssimos. Saindo da banda, passamos pelas cabines da Experiência Carinhoso, que embala poetas, seresteiros, namorados. Quem nunca se emocionou com o Carinhoso, o nosso hino informal? No Rio a gente tem muita imaginação. Todos os dias, e há muito tempo, o Brasil se diverte e se identifica com a TV produzida aqui. Na telinha, o Rio concentra o Brasil e o mundo inteiro. Falando em diversão e arte, a brasileira mais famosa do planeta é uma das nossas garotas, Carmen Miranda. Uma invenção única e poderosa, uma síntese do país. Saiu daqui para encarnar e espalhar a imagem do Brasil pelo mundo afora. Dá uma espiada. O Rio é astro, musa e personagem na fotografia e no cinema. Também pudera, com uma paisagem dessas, como não ser fonte de inspiração? A vista panorâmica da praia de Copacabana, privilégio de poucos até então, será democratizada. O terraço do MIS será acessível a toda a gente. E lá do alto, a praia de Copacabana estará disponível para todos os olhares e emoções. Um mirante com direito à sessão de cinema. O café e o hall de entrada. E olha o Baixo Atlântico aí de novo, gente. Uma galeria com uma legião de personagens que deixaram seus depoimentos no MIS. Uma boate para celebrar a nossa boemia. Da intimidade dos pequenos bares de música ao vivo, a explosão de um baile funk e seus gritos libertários. E para trazer a criatividade carioca que brota das ruas, só mesmo um espaço multifuncional como o Cine Teatro do MIS, uma fábrica de cultura para novos artistas e referência de atividades multiculturais.
Além disso tudo, o MIS vai ter um espaço para atividades educativas, um restaurante panorâmico para 100 pessoas, um moderno centro de pesquisa e documentação com acesso total ao acervo digitalizado, quiosque no calçadão que vai funcionar com programação própria, um posto avançado do museu na beira da areia. MIS, Museu da Imagem e do Som. Pode achar o pendrive. Sabe achar? Na pasta mesmo que estava na história. Acha o pendrive. Bota o... Olha, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o novo MIS. Que vocês fizessem perguntas ou comentários. Vocês acham que vocês entenderam bem como vai ser esse novo museu? Querem perguntar alguma coisa? Sim. Vai lá. Eu vi que vocês vão levar o setor de documentação do novo MIS, vai ser todo com fita digital. Vai. Então os prédios da Praça 15, a documentação vai continuar nesses dois prédios. Não. Praça 15 lá. Não, Como é que vai ser essa? ótima pergunta sua. Toda a documentação vai continuar na Lapa, onde nós vamos fazer uma reforma, uma pequena reforma, para abrigar a documentação da Praça 15. E os serviços de documentação, os laboratórios, as oficinas, o tratamento dos documentos, também vai ser nessa sede da Lapa. A Praça 15 vai ser transferida para o Tribunal de Justiça, que vai criar um centro de cidadania e direitos humanos. Todo mundo quer a Praça 15. A Secretaria de Cultura, de Educação, que é a Praça 15, a Academia de Ciência, que é a Praça 15, a Secretaria de Educação para fazer uma escola audiovisual de nível médio, de tempo integral, em mandarim, porque é preciso aprender chinês e tal, todo mundo quer. Mas o governo resolveu transferir para o Tribunal de Justiça, porque o entorno é todo do Tribunal de Justiça. E eles têm esse sonho de fazer um centro de cidadania e direitos humanos, o que é uma coisa ótima para o Rio. Então, a partir do ano que vem, vão fazer uma reforma e ao final do ano a Praça 15 vai para o Tribunal de Justiça. Então, todos os serviços e as coleções, o acervo que está na Praça 15, vai para Lapa depois que a gente fizer uma reforma. Enquanto isso, talvez a gente tenha que arrumar um espaço para esses serviços, que ainda falta nós terminarmos um pouco de serviço falta digitalizar um pouquinho. E vocês sabem como é um acervo, um arquivo, um centro de documentação. Nós combinamos
com a diretoria técnica do MIS, que nós não íamos receber mais nenhuma coleção até inaugurar o MIS em Copacabana. Aí a família do Oscarito procurou a gente, querendo oferecer o acervo do Oscarito. Vocês sabem quem foi o Oscarito? Vocês acham que o Museu da Imagem e do Som, que tem imagem do Rio de Janeiro, pode dispensar a coleção do Oscarito e deixar ir para outro lugar? Porque ela vai dialogar com tantas coisas, tantas coleções que estão lá. Então, estamos nós assinando contrato de doação para receber a coleção do Oscarito. Né? Ano passado, nós recebemos a coleção do João Araújo, pai do Cazuza, que era um homem da indústria fonográfica, da música, que foi presidente da Som Livre, de várias gravadoras, com os contratos com os artistas, com fotos, com a foto oficial da Bossa Nova, com todos da Bossa Nova e tal. Aceitamos a coleção do João Araújo. Aí a família do Erivelto Martins nos procurou, que a gente não está procurando ninguém. A família, a filha do Erivelto teve 2 casamentos. Do primeiro casamento tem o Peri Ribeiro, cantor, teve o casamento conturbado com Dalva de Oliveira. Uma parte do arquivo da coleção ficou com o Peri. Outra parte ficou com a Yassanã Martins, que é filha do segundo casamento, e que tenta muito fazer novos discos sobre papai, sobre Erivelto, nos procura. Em resumo, as famílias se entenderam um pouquinho, ofereceram a coleção do Erivelto. Aí a gente vai fazer uma visita técnica para ver se não é muita coisa, o que tem. Nós fazemos um contrato de doação muito semelhante ao do CPDOC, porque tudo em termos de documentação é inspirado no CPDOC e no Arquivo Nacional. O nome é museu, mas como tem um lado o arquivo, e inclusive a diretoria técnica, o diretor técnico do MIS foi a Célia Costa, que foi 32 anos do CPDOC. Durante 32 anos ela subiu a rampa, agora subiria a escada rolante. Né? E quando a Célia quis sair há 2 anos atrás, ser consultora e não ter mais aquela escravidão, mas já tinha montado tudo, convidamos Sueli Braga, que foi daqui 20 anos. Então todo mundo é formado pelos... Conversamos com o Jaime Antunes o tempo todo, com o Arquivo Nacional o tempo todo. Bom, mas eu prometi para elas que não ia pegar mais nenhuma coleção, mas entraram essas 2. Esse ano está entrando Oscarito. Então, e o novo MIS, ele deve receber, quer dizer, aumentar o seu acervo em 10% ou em 5% todo ano, porque ele não deve ficar parado. E como ele vai ter uma nova sede, ele tem que mostrar mais coisa para a gente evoluir, porque o MIS é um arquivo, é um museu do século XX, as suas coleções são do século XX. O século XXI já está aí avançando, já temos 15 anos, não podemos deixar de ter a produção do século XXI cultural e a memória do século XXI. Então, a Lapa é que vai concentrar e que vai trabalhar esse acervo. E o centro de pesquisa, porque no início não vai estar tudo na internet, na medida em que a gente tiver que negociar os direitos autorais, porque o direito intelectual da coleção é da família ou do proprietário da coleção. Mas no centro de pesquisa, para pesquisar, você pode. Então, tudo isso catalogado num banco de dados novo, que nós fizemos especialmente para o MIS, em que o disco, nós fomos tão... Célia Costa foi tão cuidadosa e exigente que cada long play, LP, que tem 7 faixas, você pode ouvir uma faixa, você pode saber o que foi gravado naquele pedaço, as partituras. Nós temos partituras impressas e partituras manuscritas dos grandes maestros da Rádio Nacional. Ora, um pesquisador pode querer ver uma partitura, ele tem direito a ver o documento, além do digitalizado. Então é muito importante não só conservar esse acervo, como poder trabalhar este acervo. Outra pergunta, eu falo muito, uma resposta muito longa. Vou falar menos para vocês poderem fazer mais perguntas. Eu fiquei encantado com o
museu emocionado mesmo, né, de trazer para a cidade do Rio de Janeiro, de ter, muitos não têm a oportunidade de ver a vista de Copacabana daquele ângulo, né? Eu lembrei muito do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo. Parece que vocês trazem para a cidade também uma nova forma de exposição de tecnologia. É isso mesmo? Perfeito. Sua pergunta foi ótima. Nossos grandes parceiros são a Fundação Roberto Marinho, que foi quem fez o Museu do Futebol e o Museu da Língua Portuguesa, que é hoje o museu mais visitado do Brasil, venceu o Museu Imperial de Petrópolis, onde todo mundo quer ver a coroa de Pedro II, as joias, você vai de pantufa, pois ele barrou em termos de visitação. E depois é o do futebol, e depois é o Imperial. A Fundação Roberto Marinho, ela era especialista em patrimônio, mas ela, como foi convidada pela cidade de São Paulo a participar do da língua portuguesa, já estava no meio do caminho, que é uma ideia raríssima, curiosíssima, originalíssima, e depois do futebol ela foi convidada desde o início. Nós convidamos a Fundação Roberto Marinho para, junto conosco, a Secretaria de Estado de Cultura, porque o Museu da Imagem do Som é vinculado à Secretaria de Estado da Cultura, como o Teatro Municipal, como a FUNARG e tal. Então, a Secretaria de Cultura e o MIS chamaram a Fundação Roberto Marinho para ser a nossa parceira. Então, se viu a curadoria desse museu, é feito por um funcionário, um jornalista especializado em música da Fundação Roberto Marinho, mais a museografia da Daniela Thomas, que fez o Museu do Futebol e tal. Agora, o MIS é muito diferente. Que ele é um museu que já existe, né? Que tem uma coleção, e ele vai mostrar, porque o Museu da Língua Portuguesa, a documentação, o acervo é todo construído, né? Ou você utiliza algum, é construído. O do futebol é construído. O Museu da Imagem do Som tem um acervo, tem coleções. Então ele vai mostrar as suas coleções complementadas por outras. De que maneira? Da maneira mais atraente. Tem uma história que eu gosto de contar, que é o seguinte: também há 3 ou 4 anos atrás, nós recebemos a coleção do Dorival Caymmi. O Dorival Caymmi, que é um compositor muito importante, já tinha tido as suas gravações, o principal da sua coleção digitalizado pelo Instituto Tom Jobim. Eles são um pouco parentes, mas o Instituto Tom Jobim botou no ar, tornou disponível, digitalizou com o apoio da Petrobras, mas não queria ficar com a documentação, de jeito algum. Aí a família Caymmi nos procurou para nós ficarmos com a documentação. Ótimo, vocês doam, a gente vai poder usar o que está digitalizado e toma conta disso. Mas a gente evita absorver o material, quer dizer, os documentos que os museólogos chamam de tridimensional. E o Caymmi, por exemplo, tinha uma coleção de bengalas, 54 bengalas, uma tinha sido Che Guevara, a outra tinha sido não sei de quem e tal. E aí eles dizem assim, mas e as bengalas do papai? Para onde vão? E os quadros não, porque tem valor, que ele pintava, e aí podem ser vendidos, dividir entre a família e tal. Mas as bengalas, o disco de ouro, isso, aquilo. E nós evitamos pegar tridimensional, não só nós, todos os países do mundo, todos, porque o MIS foi feito com a gente conhecendo os centros de documentação e os museus audiovisuais e a Biblioteca Nacional de Paris, o audiovisual da Biblioteca François Mitterrand, os museus e centros de documentação de Londres, de Barcelona e de Nova York, né? Então nós estudamos isso tudo, nós fomos a esses lugares, para o centro de pesquisa e para a maneira de mostrar e para a maneira de guardar, ser como dos países avançados, porque o Brasil não é o país do futuro, o Brasil é um grande país que está dando mostras agora de que a democracia chegou, de que a pobreza diminuiu, o Brasil saiu da faixa de pobreza e passou a ser um país mais democrático, e ele tem que avançar culturalmente também e cientificamente também, principalmente educacionalmente. Então nós estamos fazendo
um museu que é um museu avançado, com uma pesquisa avançada e com uma forma de ver avançada. Mas deixa eu voltar à família Caymmi. Aí, bom, explicamos isso. O ideal, o que os outros países fazem, o ideal é o seguinte: você ter uma casa Dorival Caymmi na cidade onde ele nasceu. Não, porque a casa de Jorge Amado é uma bomba e está acabada e não... Mas essa é a maneira, porque quem vai à cidade onde a pessoa nasceu ou teve a maior parte da sua carreira, visita aquela casa. E ali a gente mostra as bengalas, a gente mostra os discos de ouro. O que pode ir para um centro de documentação, para um museu moderno? As partituras, os originais, as fotografias, os discos, né? Não as bengalas do papai. Aí a Nana Caymmi, que é muito braba, né? Vocês sabem que ela é muito braba, né? Nós fomos fazer a visita técnica. Além dos técnicos, eu fui também. Em Copacabana, num apartamento da Avenida Copacabana, com o livro. Aí fomos lá no apartamento de papai e mamãe, vi as bengalas, elogiei as bengalas, vi tudo que tinha lá e tal. Aí a Nana disse o seguinte: mas eu achei que esse MIS, que esse novo MIS, sabe muito bem o que é o MIS, ele tivesse assim, a sala Dorival Caymmi, a sala Elisete Cardoso, a sala Pixinguinha. Eu falei: Nana, se esse museu tiver a sala Dorival, a sala Elisete, só quem vai visitar somos nós. Você acha que algum jovem vai a um museu para ver a sala de Elisete Cardoso? Ele nem sabe quem é Elisete Cardoso, nem sabe quem é Pixinguinha. Ele vai para conhecer, se divertir, brincar, ter perguntas, fazer jogos, ter coisas interativas. Então o MIS é concebido de uma forma interativa, contemplativa, e o bom museu é aquele que você vai, conhece, aprende, brinca, se diverte e quer voltar. E que você sai com mais perguntas do que quando você entrou. Então ele é feito assim, vocês viram nos andares, depois nós podemos conversar, nós escolhemos 14 temas que são importantes no acervo do MIS. O humor, o carnaval, a irreverência do Rio. A irreverência do Rio, no primeiro andar, ela é como um mapa de metrô em que você tem 7 estações. A estação da irreverência na literatura, a irreverência na política, a passeata do Serril, as de 2 anos atrás, a irreverência nas artes plásticas. Aí você escolhe o que você quer ver. É uma coisa interativa que você vai escolhendo. O segundo andar, que é de música, o carnaval é uma sala fechada com uma acústica maravilhosa em que você se sente dentro do sambódromo para você ter a sensação do desfile da escola de samba. Mas você toca e você pode ver o que é uma porta-bandeira. Aí você vê os blocos de carnaval. Aí você vê o carnaval de antigamente. Gente, é uma coisa que tem interatividade, que tem a sensação e tal. O segundo andar, que é de música, ele tem no meio a banda, que são 10 instrumentos, não são 10, são 9, porque um deles é um microfone antigo de rádio. Então tem o piano do Ernesto Nazaré pendurado de cima do museu, pendurado. Os museólogos ficam nervosíssimos, porque vai ser o próprio do Nazaré. Mas e a conservação? Não, a gente tira de 3 em 3 meses, bota ali, porque a graça é você ver, porque vai fazer o que com o piano do Nazaré? Aí tem lá no MIS da Praça 15, ele está lá no MIS da Praça 15, favor não tocar. Você não toca o piano do Nazaré, ele fica desafinado, não pode encostar, faz o quê? Guarda como uma relíquia. Não, pendura para todo mundo ver. Aí você tem o violão do Rafael Rabelo, tem o sax do Pixinguinha, e isso tudo pendurado, você vê lá de baixo. E aí ele é como um retângulo, então 5 boxes de um lado e 5 boxes do outro lado, piano. Aí você escolhe, você quer conhecer como é que é o piano. Aí você vai ver como é a levada do piano no Brasil, do Tom Jobim, do Ari Barroso, e por ali você vai. O sax, você vai ver o do Paulo Moura, o do Pixinguinha, de uma forma interativa. Tá? A história, o samba. Então, o samba, nós fizemos um filme de 20 minutos, um audiovisual sobre a história social do samba.
aparecendo desde a criação do samba aos personagens. Você senta numa arquibancada, como no Museu da Língua Portuguesa, né? Você tem uma sessão, quando você compra seu ingresso, você tem a sessão que você vai assistir. Primeiro, tem a formação de uma roda de choro. Como é que você forma uma roda de choro? Um instrumento chamando o outro. O cavaquinho chamando o violão, que chama o bandolim, e aí você vai tocando e vai formando uma roda de choro. E depois da roda de choro, você passa para a história social do samba. Ou você assiste este programa, ou você assiste um programa de rádio, de auditório, tipo dos da Rádio Nacional dos anos 40 e 50. Ela é fã da Emilinha, não sai do César de Alencar. Então, você assiste isso. Depois você tem, aí tem no meio os instrumentos. Do lado esquerdo do terceiro andar, você vai ter o lado carinhoso, toda a música popular brasileira para você ouvir, para você namorar, para você usufruir. Vai ter Vila Lobos, vai ter 2 só de bossa nova, para você ouvir bossa nova. Vai ter o que chamam MPB, a música popular brasileira, Chico, Caetano, todos os compositores do século XX, do século XXI ali, né? Já é diferente, tá vendo? 3 coisas diferentes. No terceiro andar você tem a Carmen Miranda. A Carmen Miranda tem 3 experiências. A Carmen Miranda, garota da Lapa, garota do Rio, né? Porque ela é portuguesa, nasceu em Portugal, mas ela veio com 3 anos para o Rio de Janeiro e morava na Lapa, e a mãe tinha uma pensão, e ela era costureira, e ela aprendeu a fazer chapéu, e ela era chapeleira, mas ela era moleque, ela ia à praia, ela namorava, até que ela foi cantora da Rádio Nacional. Aí você tem todas as gravações da Carmen Miranda. A segunda que você escolhe, eu quero ouvir Caí, eu quero ouvir não sei o quê. Na segunda você tem ela se transformando, porque ela inventou aquilo dela se transformar em baiana, né? Ter o abacaxi na cabeça e tal, aquelas roupas, os balangandãs. Vocês leram a biografia do Rui Castro, da Carmen Miranda? Uma das melhores biografias que a gente tem. É uma delícia, é desse tamanho, mas é sensacional. A da Carmen Miranda e a do Nelson Rodrigues são das melhores biografias que nós temos, muito boas. E depois, a terceira experiência é ela em Hollywood, ela é estrela do cinema. Aí tem os figurinos da Carmen Miranda originais rodando, igual fosse a tinturaria San Casec, rodando e tal. Aí você abre com uma cômoda e vê os balangandãs da Carmen Miranda, os sapatos e tal. E depois você tem a televisão brasileira, a televisão produzida no Rio, com uma espécie de quiz para você adivinhar quem matou quem matou Odete Reutemann, quem matou não sei quem, o programa de auditório do Chacrinha, uma coisa interativa. O quarto andar é o Rio no cinema e o Rio na fotografia, onde a gente vai ter as panorâmicas do Malta, do Guilherme Santos, e mais os filmes em que o Rio é paisagem. Menino do Rio, os filmes internacionais que tratam do Rio, por aí vai. No subsolo você tem a trilha sonora da Noite do Rio, as músicas das boates, do baile funk, que é para você chega, você vê numa mesa como se fosse uma boate, e à noite vai virar uma boate, só que é uma boate pequenininha, para umas 100 pessoas. Então isso é mais ou menos o que vai ser o Novo MIS. A arquitetura do Novo MIS já está agradando muito, porque é como se fosse as ondas do Burle Marx, né? É completamente diferente. Lembra o Beaubourg, o centro Georges Pompidou, em Paris e tal. E todo mundo fica, eu estou louca que sai aquele tapume, é uma maravilha, mas vai ser o máximo esse museu, porque não imagino o que vai ter dentro. A arquitetura é espetacular, mas o que vai mostrar e democratiza a vista, porque esse terraço panorâmico você vai de graça, não paga. A entrada vai ser uma coisa assim de R$12, R$15 no máximo. E tem meia entrada, porque o museu tem que se manter, porque senão os equipamentos culturais que não conseguirem se manter, eles fecham, né? Então ele tem que cobrar uma entrada, mas com estudante, com professor, com meia entrada para os moradores de Copacabana e tal, tal. Mas você pode ir ao centro de pesquisa e ao terraço de graça.
Você sobe uma rampa que tem escada, mas você tem 3 elevadores gigantes que vieram da China, que dá um piano de cauda que sobe em todos os andares. Você tem um teatro para 300 pessoas, com a melhor acústica que o Rio de Janeiro vai ter, que é igualzinha a do Lincoln Center. Porque os arquitetos eram americanos e nós chegamos lá no Alice Fisher Hall, que é para 1.100 pessoas, mas a gente quer igualzinho, só que para 300. Porque o Brasil tem que pensar grande, né? O Rio tem que mostrar uma coisa bacana. E as pessoas, quem visita o Rio, o turista internacional e o turista dos estados, ele chega no Rio e ele quer conhecer a cultura do Rio. E ele não tem um lugar que mostre a história do Rio, a bossa nova, o museu da cidade está fechado há muitos anos e ele mostra um pouco de canhões, telas e tal. Então ele tem que ter um que mostre a cultura do Rio, a memória da cultura do Rio. E o MIS vai mostrar, se a gente sobreviver. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Primeiro eu quero dizer que estou muito empolgada. Eu estudei na Escola de Balé Maria Neva, que era maravilha, do lado. claro. Então eu vi aquela plaquinha do Museu de Imagem e Som e era tipo nada. Eu ficava olhando, criança já super curiosa, falei, gente, mas é uma placa e é uma porta e que museu é esse? Eu achava esquisitíssimo. Então agora vai ser sensacional. Porque o MIS, ele não mostra seu acervo há 20 anos, que ele é praticamente um centro de documentação. Mas ele já foi um centro cultural. Nos anos 60, 70, durante a ditadura, ele era como se fosse um centro cultural. Não existia CCBB, outros centros culturais. Ele era um lugar onde você discutia cultura, ele tinha um cineclube que passava os filmes censurados, havia aulas de instrumentos musicais, de tamborim, de violão e tal. E ele criou o projeto de história oral que nós vamos falar daqui a pouco. Agora, a Escola Oleneva vai fazer parte do MIS da Lapa. A escola foi transferida para o anexo do municipal e ela está vai para o Cais do Porto, para um novo lugar, para ter um lugar bacana para a escola, porque aquilo é emocionante, né? Ver os jovens bailarinos, as crianças entrando. E aquele espaço da Oleneva vai ficar o acervo físico do MIS e os laboratórios e tal. É bem grande ali o espaço da escola. E a minha questão pelo que eu entendi, o museu vai funcionar um pouco também como um centro cultural, né? Vão ter apresentações e tudo mais. E vai ter um registro das apresentações de lá para ter... Claro, ele vai ser uma fábrica de memória. Nós vamos tentar registrar tudo para você saber depois o que aconteceu ali. Eu tenho visto que esses museus mais inovadores, então, por exemplo, o Museu de Arte do Rio, o próprio Museu do Amanhã, eles têm essa pegada mesmo virtual e da interatividade. Na área de pesquisa, vocês estão pensando em fazer cursos, interação com formação, cursos pequenos, workshops? Claro. Estamos pensando. Para isso, nós temos esse teatro para 300 pessoas, em que nós vamos poder fazer workshop, em que nós vamos poder fazer um seminário por ano. Nós pretendemos fazer, aí não é só do ponto de vista de documentação, mas vou aproveitar de falar que a gente quer fazer o Festival MIS todo ano em setembro, outubro, porque um museu que não apresenta coisas novas, ele morre. E fazemos algumas atividades acadêmicas ligadas à documentação, ligadas à memória, ligadas às coleções, no auditório e tal. E na Lapa, todo esse lado do cuidado, da conservação do documento, nas oficinas e laboratórios, na Lapa também. E o centro de pesquisa em Copacabana, porque muitos não queriam que a gente tivesse um centro de pesquisa em Copacabana, porque acham que tudo pode ir para a internet. Você não bota 300 mil documentos na internet fácil e tal. Os outros países mais ricos e avançados não botam, né? Eu pesquisei no Departamento Audiovisual da Biblioteca Nacional Francesa, tenho a carteirinha e tal, fui lá várias vezes. Aí eu chegava lá, eu sempre para experimentar, eu fiz isso em Nova York também. Cheguei lá, quando consegui a carteirinha, fui um dia pesquisar. Falei, eu quero ouvir um programa de rádio do Yves Montand, de 1957. Quero ver um programa de televisão com Edith Piaf,
em 1940 e quero ver... Passa meia hora, vem o atendente do museu, te dá uma lista com o que tem e não disponível, ou porque não teve direitos autorais, ou porque ainda não digitalizou, esse você pode ver. Isso em Paris, né? O de Nova York, que é o Palais Media Center, que é o centro de rádio e televisão, que é o que é mais semelhante com o que a gente tem. Também, eles não tinham quase nada digitalizado. Então, o nosso aqui vai ter 40 postos de trabalho. É até muito, né? Mas é porque o visitante também pode querer ir pesquisar, além do pesquisador mais profissional, que fica 1, 2, 3 meses pesquisando, né? Tem pequenas salas onde você pode pesquisar em grupo, onde uma família pode pesquisar, onde estudantes podem fazer um trabalho, um grupo pode fazer um trabalho. E você vai ter monitor que vai atender, porque as pessoas procuram no MIS, às vezes sabendo o que querem, outras vezes não, você não sabe exatamente o que quer. Ou você está fazendo uma pesquisa sobre uma figura da cultura, outras vezes sobre um período. Ninguém faz um filme, agora está muito na moda, um documentário sobre os artistas da música brasileira. Você já teve documentário sobre Vinícius, sobre Tom Jobim, está sendo feito no CAIME, vai estrear daqui a 2 semanas o do Chico Buarque, que eu assisti na pré-estreia, que é espetacular. Você tem o do Cazuza, você tem do Raul Seixas, você tem o do Noel Rosa. Todo mundo vai ao MIS primeiro para ver o que o MIS tem de fotografia, de disco e tal e tal. Então você tem que ter um centro de pesquisa ativo, moderno, em que você possa utilizar essa documentação. Bom, eu acho que podemos passar agora para um outro que está cinquentenário aqui. Eu queria passar para vocês um vídeo em que nós vamos mostrar um pouco o que é o acervo do MIS. É um pouco uma historinha, é curto, do que você tem no MIS, quais são as coleções, e depois nós fazemos a mesma coisa. O que este vídeo não tiver respondido, vocês fazem pergunta e a gente conversa. Vocês acham que estamos indo bem? Porque nós não entramos na história oral. Será? Vocês não ficam angustiados fazendo isso? Vocês querem? É porque depois disso, o vídeo de abertura vai ser sobre a história oral. E a partir dali nós aí trabalhamos de verdade. É porque isso é mais agradável, né? Ontem foi feriado, Dia da Criança. Pra gente hoje cair de cabeça no trabalho e começar a fazer pauta para a história oral, né, a gente pode ficar um pouco frustrado. Eu achei que a gente podia ter, e como o nome do nosso encontro é Café com Arquivo, eu achei que a gente podia fazer uma coisa alegre, mais divertida, mas eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com mais perguntas, mas sabendo mais. E eu também. Então, não é só Gazeta, não. Então, vamos lá. Imagem do Som do Rio de Janeiro foi inaugurado no dia 3 de setembro de 1965, em comemoração aos 400 anos da Cidade Maravilhosa. O MIS foi criado para documentar em som e imagem o espírito carioca e a alma da cultura brasileira. O Brasil ganhava um museu audiovisual que virou referência para outras instituições do gênero do país. O acervo do MIS reúne 29 coleções com mais de 300 mil documentos, quase 100 mil itens iconográficos, uma discoteca de quase 60 mil discos, incluindo cerca de 18 mil gravações da Rádio Nacional com músicas, novelas e roteiros de programas que marcaram a época.
prepara a mão, faz outra vez. Este programa pertence a você. Alô, alô, alô. Os registros das paisagens do Rio capturados pelas lentes do grande fotógrafo Augusto Malta inauguraram o acervo do MIS. Logo depois veio a coleção do músico Almirante, que se revelou uma peça fundamental para a formação da identidade do museu. Em pouco tempo, o MIS já abrigava também a coleção da Rádio Nacional, de Jacó do Bandolim, dos jornalistas e pesquisadores Sérgio Cabral, Nelson Mota e Hermínio Belo de Carvalho, das cantoras Linda e Dicinha Batista, Nara Leão e Elisete Cardoso, entre outras. Ô mulata assanhada, que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente, tirando o sossego da gente. Em 1966, foram criados os Conselhos Superiores de Música, Cinema, Teatro, Artes Plásticas, Esportes e Literatura. No mesmo ano, o MIS inaugurou a série de Depoimentos para a Posteridade, que resultou em um precioso registro com mais de 1000 histórias pessoais contadas por alguns dos maiores nomes da cultura brasileira. A série foi aberta com o depoimento de João da Baiana. E por que esse seu apelido de João da Baiana? Porque minha mãe era baiana. E para destacar, o João, filho do seu Manuel, do seu fulano, do seu cigano, o João, filho da baiana. Ao longo dos quase 50 anos do museu, artistas como Pixinguinha, Tom Jobim, Chico Buarque de Holanda, Eduardo Coutinho, João Guimarães Rosa, Maria Clara Machado e João Ubaldo Ribeiro contribuíram para a construção deste relicário da cultura brasileira, doando suas histórias para a posteridade. As estações de rádio tinham programação de carnaval, porque o carnaval era uma realidade da vida brasileira. Eu sou o samba. Na década de 1970, o MIS se afirmou como um espaço de vanguarda, efervescência e resistência cultural, com ciclos de debates, palestras, cursos, mostras de cinema e shows. O museu virou um ponto de encontro de artistas intelectuais que fizeram a cabeça de toda uma geração. A primeira sede do MIS ocupou um edifício tombado pelo patrimônio histórico, construído na Praça 15 na época da comemoração do centenário da independência do Brasil. Em 1981, um incêndio consumiu o prédio, destruindo parte do acervo do museu. Em 1990, com a reforma do prédio da Praça 15, o MIS ganhou uma nova casa no bairro da Lapa. Hoje, quase 25 anos depois, o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro se prepara para começar um novo capítulo de sua história. O escritório de arquitetura de Dília Scoffidio levou as curvas mais famosas do mundo para os traços arquitetônicos do prédio de 8 pavimentos que irá abrigar um acervo precioso da cultura brasileira. O passado e o futuro se encontram no que há de mais moderno em museografia. O MIS irá instaurar um novo templo da arte e da memória, em meio à mítica paisagem da praia de Copacabana. Cinema, teatro, música, carnaval e humor entrarem no mesmo espaço, proporcionando ao público uma experiência única, a de passear por mais de um século da cultura brasileira. Existem praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem os encantos que tu possuis. Existem praias tão lindas, cheias
sul, tuas areias, teu céu tão lindo, tuas sereias sempre sorrindo. Tem medo de fechar aqui. Aí fecha tudo. E aí, o que eu faço para sair essa bola? Tá bom assim? Ou eu fechei? Não. Não, é só voltar lá. Então vamos conversar um pouquinho sobre o acervo do MIS. Vocês viram que nós temos 30 coleções, né? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre essas coleções, sobre o acervo? Como tem sido feita a digitalização? A digitalização, não é fácil. Bom, primeiro, antes da digitalização tem que haver a catalogação. Então, é claro que os documentos eram catalogados, mas num fichão, de uma forma antiga, em período antes da informática, depois no período da informática, nós criamos o novo banco de dados para poder fazer a catalogação. E aí se faz a catalogação e se faz para digitalização, nós fazemos um termo de referência para fazer um pregão eletrônico, que é um serviço público, para contratar uma empresa que digitalize, sob a nossa supervisão. A gente dizendo que máquinas tem que usar, de que maneira tem que estar digitalizado, de que forma, e a gente supervisiona. Aí eles levam, trazem o que foi tem uma comissão de fiscalização com 3 técnicos, um administrativo e 2 técnicos, que acompanham essa digitalização, aí volta, a gente reacondiciona os documentos, e aí os HDs, e aí vai tentando, temos agora um acordo de cooperação, um contrato com a COP, que nos ajuda a mudar de linguagem, porque nisso a informática vai avançando, a gente vai ficando louco com banco de dados e tal, mas é feito com empresas que nós contratamos com a supervisão do MIS. A maior parte delas foi feita assim. Antes já havia um pouquinho de coisas digitalizadas, e tem umas que são mais especializadas em som, outras mais em imagem, as partituras são textual, porque elas estão em papel, né? Mas os discos são de outra forma, é mais pela visão, mas você tem que concorrer, tem que competir, porque tudo tem que ser transparente, tudo tem que ser dentro das regras do serviço público, do Tribunal de Contas, para a gente não ser indiciado. Diga. Os inventários dessas coleções seriam disponibilizados tanto na internet como no Copacabana? Claro, claro. Elas já são, se você for ao MIS, é o banco de dados, né? Então, no banco de dados, você vê todas as referências, até o número do patrimônio. Cada documento tem um número de patrimônio no Estado. Tudo isso você vê nos centros de pesquisa. Na internet, isso vai demorar um pouco para ir para a internet, porque você tem que negociar os direitos de coleção por coleção, né? Porque o MIS tem, como vocês sabem, a posse dos documentos, mas a propriedade intelectual é dos detentores das coleções. Tem várias perguntas, porque eu estou trabalhando. Claro, faça. Num projeto, vocês concordam? Ela pode fazer as perguntas? Vai. De diagnóstico de documentos sonoros e audiovisuais da história da ciência do Brasil no MAST, Museu de Astronomia. Ótimo. E é desde 85 para cá. Eu ainda estou nessa fase de diagnóstico, ainda, de repente até fazer um orçamento para a futura digitalização. E uma das principais questões que me vem é a falta de um projeto. Como linkar, como dar uma organicidade para um conjunto tão diverso que eu vejo que vocês também tiveram, né? Claro. E aí eu não consegui ainda essa resposta, mas de repente, através da experiência de outros centros... Claro. Acho que você pode conversar com nossos técnicos e tal. Quer dizer, a primeira coisa que nós fizemos foi montar um banco de dados. Quer dizer, com gente de TI, mas nós dizendo o que nós queremos. Conversamos com o Instituto Moreira Salles, que é um dos nossos grandes parceiros, com o CPDOC, com a Casa de Rui Barbosa, com o Arquivo Nacional. E depois que nós montamos o banco de dados, nós chamamos todas essas instituições, fizemos um workshop lá no MIS, na Praça 15, para mostrar, para eles criticarem e dizer o que está faltando.
Nós fomos um pouco perfeccionistas ou demais, por exemplo, nas faixas de cada coisa que o Instituto Moreira Salles não faz para o volume de documentos que nós temos. E talvez, se a gente fizesse tudo de novo, a gente fosse escolher, não coleções, mas escolher documentos dentro das coleções e não tentar digitalizar 300 mil. Porque isso nos levou à loucura e levou os funcionários à loucura. Agora, uma vez, muito caro, mas acontece que é importante porque é da cultura do Rio, quer dizer, agora a gente não pode estar arrependido de ter digitalizado, porque essas partituras, por exemplo, são partituras com os arranjos dos maestros, arranjos originais dos maestros da Rádio Nacional. Isso ia se perder, né? Você não ia conseguir ver isso, os maestros e os músicos procuram o MIS para esses arranjos. Eu acho que chegamos nas... Diga. Posso só perguntar uma coisa? Claro. Você falou da Carmen Miranda, que vai ter uma parte que vai ter as roupas, mas são as roupas mesmo? Originais. Mas elas não, mas nós não temos vieram... muitos trajes da Carmen Miranda no Brasil. Dizem que, se vocês lerem a biografia do Rui Castro, vocês vão ver que o marido da Carmen Miranda é tipo quase como um bandido. Ele queria ganhar dinheiro e tal. Ela nunca teve filhos, ela era louca para ter filhos. Ela fez um aborto, mas de um outro cara antes e tal. A Carmen Miranda era um pouco levada, um pouco avançada para o seu tempo. Tanto que ela ia à praia, não chegava a usar biquíni, mas ela ia à praia, tomava banho de mar e tal e tal. E a casa dela em Hollywood, né, que o Vinícius frequentava, todo mundo frequentava, era um ponto de encontro de brasileiros e tal. E ela, para a carreira dela, essa história que ela inventou, ela trabalhava enormemente e com esse traje muito pesado. Cada cabeça levava 12 quilos daqueles os balangandãs. Ela fazia show de tarde, show de noite, gravava durante... Porque primeiro ela ficou em Nova York, depois que ela foi para Hollywood e tal e tal. Bom, como vocês sabem, ela morreu do coração, jovem, e de repente, porque foi do coração e tal. E aí o corpo veio para o Rio, o enterro, um dos enterros mais importantes que o Brasil teve, o enterro do Rui Barbosa, o enterro do Getúlio Vargas, o enterro da Carmen Miranda, o enterro do Juscelino, são enterros que foram fatos históricos, né? Eu acho que eu tinha 4 anos, 5 anos, uma coisa, mas eu me lembro tanto do Getúlio quanto da Carmen Miranda, o movimento em casa e tal, e aí das pessoas falando, e a gente tem cenas, tem fotografias, tem filmes, tanto do Vargas quanto da Carmen Miranda, que são nos anos 50. Um é de 54 e o outro de 55, né? Os Vargas 54, a Carmen Miranda de 55. Eu sou de 48, então eu tinha 5 anos no Vargas e 6 anos no outro. Dá para você se lembrar. E aí, você está perguntando sobre os trajes. O que se diz é que o marido ficou com tudo. E depois, com a pressão brasileira, ele mandou um baú de navio em que algumas das roupas vieram, mas a maior parte ele vendeu, ele doou. Não veio muita coisa para cá, mas veio. Até foi para o MIS no início, fez uma exposição. Depois se criou o Museu Carmen Miranda, que vai acabar porque ele é absorvido pelo MIS. Porque ele é na Praia do Flamengo, um lugar em que você não consegue, mas você não consegue. Ele é muito visitado. Que os americanos são loucos pela Carmen Miranda. E os gays são fanáticos, não só pela Bethânia, pela Carmen Miranda, pela criatividade dela e tal. Uma coisa espetacular. Então ele é muito visitado. E o Rio tem um turismo gay muito forte, né? E tal. E aí essas roupas, então nós não temos, eu acho que se tem uns 12, 15 trajes da Carmen Miranda. O traje dela de embarque, alguns delas no cinema, muitas bijuterias e fotografia. Balangandãs tem bastante, ela devia ter tantos que o marido ficou com algumas, mas vieram. Essas roupas estão sendo restauradas para serem exibidas 3 de cada vez. E você vai fazendo um rodízio, né? A cada 3 meses troca alguma coisa. Eu não sou museólogo, então conservação de tecido, eu sei que nós usamos consultoria de São Paulo. E que a restauração é caríssima e é difícil de fazer e tal.
Mas a nossa diretora técnica, que é museóloga, entende disso tudo. Então, se foi fazendo, é como restauração de película, restauração de, que aí é mais minha praia, restauração de película é uma coisa muito difícil dos filmes muito antigos. A de roupa também, de tecido também, a de bijuteria deve ser também, então um pouco delicada e cara, mas isso tudo está sendo cuidado e tal. O Museu Carmen Miranda catalogou com um banco de dados deles, que depois migra para o do MIS, para a gente ter a mesma linguagem, senão você, o pesquisador, pode ver o banco de dados da Carmen Miranda e o resto das outras coleções do MIS.